Tudo bem, pessoal? O professor Clóvis aqui. Hoje eu trouxe um convidado especial, o Bruno Farias. Vocês já conhecem ele agora do nosso Instagram. Eu já conversei com ele numa aula, ele já esteve nos visitando aqui no Método 95, mas hoje ele vai conversar conosco aí por um bom tempo, explicando toda a jornada de nomeação, tudo que ele fez, tudo que ele passou, os perrengues, as coisas boas, tudo que ele vivenciou. Então ele tem algumas histórias aí bem curiosas e eu tenho certeza que vale muito a pena tu ficar aqui conosco assistindo até o final, tá? A gente vai fazendo intervenções conforme a fala dele, eu vou falando sobre técnicas de estudos para complementar, para que você aproveite, além do conhecimento prático de tudo que ele fez, também o conhecimento teórico, né? O que fundamenta psicologicamente, né? Toda essa situação cognitiva do conhecimento agregado dentro do período do processo de estudo, tá? Então, Bruno, prazer, seja bem-vindo à nossa conversa aqui e se apresenta, diz de onde tu foi, me conta um pouquinho da tua história e a gente vai tocando essa noite aí. Isso. Então, meu nome é Bruno Farias, muito feliz em primeiro lugar, né, de ter sido chamado para esse podcast, muito me honra, fico muito feliz, já tinha vindo aqui realmente, né, falar e foi uma experiência assim, única, né, na minha vida, poder fazer parte do Método 95, espero ainda voltar em outras oportunidades, concurso, né, quando a gente começa essa jornada a gente só sabe quando começa, mas quando termina a gente não sabe, a gente continua estudando. Quando vira concurseiro, é para a vida inteira, né? Para essas pessoas. Eu sempre falo para os alunos, quando tu passa a primeira vez, depois as próximas nomeações ficam mais fácil. Uma espécie de vírus, né? Você pega o vírus ali do concurseiro e você fica olhando o concurso, fica olhando o outro. Isso mesmo. Então, me conta um pouquinho mais da tua história, o que tu anda fazendo, já tá trabalhando então? Já tô trabalhando, já tô há um mês já. E tu não é catarinense, né? Não sou catarinense. Eu sou natural do Piauí, de Teresina. A minha história com Santa Catarina ela começa em 2023, né? Em 2023 eu fiz uma visita a Santa Catarina, juntamente com a minha esposa. Viemos pra cá. Tava há um tempo com essa ideia, né? De dar um salto ali do Nordeste, onde eu nasci. Mas queria ver uma outra parte do Brasil. A gente fazia algumas viagens ali, mas coisas ali em Incursão perto, né? Fortaleza, ali no Ceará, ali no Maranhão, mas sempre ali naquela tríade de estados. Eu nunca tinha realmente um salto desse maior. Né? Entendi, não tinha saído lá da tua região ainda. Não, nunca tinha saído da minha região. Então viemos ano passado, por volta ali de abril. E aí, pra mim, assim, foi amor à primeira vista, né? A tranquilidade que tem. Pouco te faz, acho que quem é catarinense talvez não tenha a exata noção de como as capitais brasileiras, como as outras regiões são bastante perigosas, você não consegue às vezes sair na tua rua com teu celular, com teu notebook, nada na verdade. Você praticamente anda ali se escondendo, você anda ali praticamente como se fosse um protegido da polícia num carro blindado. Você Olha tem que só. andar. Então essa sensação de liberdade que eu provei nas 2 semanas que eu tive aqui, de poder sair, andar a pé, ir para o supermercado, foi uma coisa que me deixou assim muito contente e me deu uma motivação muito grande para poder vir para cá. E aí visitei todas as cidades, além de Joinville, né, que é a cidade que eu estou hoje. Foi a primeira cidade que eu vim, né? Enfim, Balneário Camboriú, Penha, Barra Velha, então a gente acabou fazendo assim um tour. Fui pra conhecer as praias, né? Isso, para conhecer as praias. E lá no Piauí, o que tu fazia lá antes de vir pra cá? Lá no Piauí, praticamente todo o tempo da vida eu sempre fui músico. Fui músico na noite. Eu nunca tive assim, uma tradição de estudar para concurso. Eu fiz uma licenciatura em História, sou formado em História. E essa era a formação que tinha lá, mas assim, eu nunca tive vocação, acho que para ser professor, né? Eu sempre admirei o trabalho dos professores, acho sensacional como você às vezes consegue pegar ali um conceito teórico difícil, que às vezes a gente acha bem chato, e conseguir traduzir aquilo para o aluno. Eu acho esse trabalho sensacional, parece um trabalho de uma fábrica, que você pega uma coisa ali, uma matéria-prima completamente crua e transforma aquilo em uma outra coisa. Eu acho que o professor tem esse trabalho. Ele pega ali uma coisa teórica, que às vezes você precisa de um grau de abstração para poder compreender, e consegue passar aquilo para o aluno de uma forma que ele compreenda, de uma forma mais simples, né? Numa linguagem diferente. Tu falou uma palavra muito importante, que é o conceito de abstração, né?
tem um livro do Libânio, de 1994, que fala sobre a teoria pedagógica da didática. E esse é o grande objetivo do professor, né? Fazer essa transformação do conceito para que o aluno realmente chegue no dia da prova ou quando ele vai aplicar isso no contexto social, ele consiga usar desse conhecimento base para aplicar nas diversas formas. Vamos dar um exemplo aqui, por exemplo, a fórmula de Bhaskara. Quando tu vai dar uma aula de matemática, por exemplo, tu explica lá que a fórmula de Bhaskara, ela forma um gráfico lá de uma parábola, que é uma curva. Ok. Qual que é o grande objetivo do professor? Que quando esse aluno, sempre quando veja alguma trajetória parecida de uma curva, por exemplo, uma bola de basquete sendo lançada, uma cobrança do escanteio no futebol, qualquer movimento que a bola faça uma curva, ele entenda que aquilo ali provém de uma equação de segundo grau. Então a gente muitas vezes tem um monte de meme na internet dizendo assim, a fórmula de Bhaskara não serve para nada. Mas todo movimento que existe na natureza que faz uma curva assim, né, que ela chega num ponto máximo e desce, ela é uma parábola que proveio de uma equação de segundo grau de uma equação de Bhaskara. Então, essa abstração que o aluno tem que fazer. Opa, eu aprendi esse conceito básico dentro da sala de aula, mas aonde eu vou reaplicar? Então, esse é o conceito de abstrair, realmente se apropriar do conhecimento. E o professor, ele tem essa função. Mas tu falou que tu não se vê como professor, mas pelas poucas conversas que a gente já teve aí, mais online, né, mas as presenciais dá para ver que tu é um cara que com certeza conseguiria aplicar o teu conhecimento dentro de sala de aula. Por quê? Porque tu é um cara calmo, pelo menos é o que me transparece, é um cara tranquilo, pé no chão, né? E veio para Santa Catarina e se deu bem. Por quê? Por causa dessas características, né? Então, é muito, muito bom saber. Então, tu não chegou a atuar como professor? Não cheguei a atuar, mas assim, sempre gostei. Tanto que aqui já em Santa Catarina, enquanto estava estudando para o concurso, ao mesmo tempo eu estou fazendo uma segunda graduação em espanhol, eu gosto de idiomas também, e terminei uma pós em docência no ensino superior. Então assim, eu não estava só estudando para o concurso, eu estava também fazendo outras coisas, porque foi uma mistura de coisas. Eu gostei de Santa Catarina, me veio uma certa inspiração, porque a minha história em Teresina, quando você olha para ela não parecia que ia chegar nisso que chegou aqui. Por quê? Estava comentando aqui antes, né, em off, que até meu ensino médio, na verdade, eu não cheguei a terminar o ensino médio, eu terminei o ensino médio através do Enem. Acho que lá em 2012, naqueles anos, você conseguia ter uma nota ali e recebia o diploma. Sim. Então a minha história é uma história de família pobre, é uma história de aquela história que a gente já conhece, de não ter uma estrutura familiar, praticamente 9 anos ali meu avô e minha avó morrem, fico só com minha mãe, já era uma família sem pai, e com 10 anos já comecei a, enfim, sair de casa para, né, fazer bicos, né, ou lavando carro, já com 11 anos o meu bico era pegar, como hoje ainda tem, gente que pega aquelas latinhas, catar a latinha, numa festa num clube. Então, ia vender sozinho, botava 2 sacos de estopa de lata com 11 anos de idade e saía. Caminhava 3, 4, 5 quilômetros e ia vender. Então, a minha história é aquela história do cara que veio lá de baixo mesmo, que veio pobre, que acabou tendo que virar dono do nariz praticamente na puberdade, e dificilmente você escolhe o estudo quando você tem esse tipo de característica, que você não tem a maturidade para entender que você vai ter que estudar, que você vai ter que passar por uma universidade. Você não tem... Sim. Você por si só, naquele momento da tua vida, você não consegue ter esse tipo de projeção de futuro. Você não tem nem maturidade para isso, na verdade. E aí, quando eu cheguei em Santa Catarina, que eu assim, senti já vindo para cá, né, essa liberdade, conversei com minha esposa, a gente se programou, a gente também não fez aquele roteiro de vir de qualquer forma, vir de qualquer jeito. A gente esperou até o ano seguinte, e aí em janeiro de 2024, viemos a Santa Catarina. E aí começa o embrião da minha história com o método 95. Vai começar daí. Porque logo já teve o concurso que tu fez, né? Foi acho que março a prova, né? Não, a prova foi dia 28 de abril. Em abril, isso. 28 de abril. Então tu ficou presencialmente aqui em Joinville de janeiro a abril. Até abril. Mas só descobri o concurso em março.
Eu só descobri o concurso lá pelo dia 11 ou 12 de março, pelo Instagram. Tava ali no Instagram, né, ali na rede social, e apareceu o método 95 e eu achei interessante. O que é esse método 95? E aí, como tudo que eu faço, né? Eu sempre gosto de pesquisar na internet. Eu acho que é uma dica até para as pessoas. Tudo que vocês verem, empresa, de propaganda, pesquisem direitinho se tem reputação, porque tem muita coisa sendo vendida de qualquer forma, né? E na internet às vezes acaba sendo terra de ninguém, porque até que você vai descobrir o que é, o dano já foi gerado. Então eu fui pesquisar sobre o método 95, fui em páginas como Reclame Aqui, fui nos comentários, fui ver se as pessoas eram reais e tudo bateu, né? As pessoas eram reais, os comentários sempre muito positivos, gente agradecendo ao professor Clóvis. Quem é esse professor Clóvis? Gente agradecendo que passou o concurso X, passou o concurso Y. Então, assim, eu vi que realmente era um método que tinha, que a gente chama de lastro. Ele tem como se sustentar, ele tem pessoas que fizeram parte dele, pessoas que fazem parte e que querem continuar nele, fazendo parte. Então aí me despertou esse método 95, e foi através do método 95 que eu descobri o concurso. A verdade é essa. Foi através do método 95, ali pelo dia 11, 12, e aí comprei online, já comprei ele de cara, não pensei muito, vou comprar e vou fazer. E também foi uma decisão assim, eu tenho muito tempo como músico, o próximo ano eu faço 20 anos. E todo mundo, talvez esteja assistindo, que tem algum familiar músico, parente músico, sabe como é a vida da música. À noite, a música no Brasil, até pela característica de ser uma expressão artística, ela consegue existir sem regulamentação nenhuma. Ou seja, então você é praticamente um mero prestador de serviço. Você vai lá, toca, não existe nada em relação a direito trabalhista. Isso só acontece assim com empresas grandes. Se você estiver numa banda assim nacional, vamos dizer assim, aí você ainda consegue, porque ali por trás tem uma empresa. Mas na realidade, 99% dos bares, dos botecos do Brasil, que as bandas são praticamente não, são, né, um conjunto de acordos meramente verbais e informais. Olha, eu tô na tua banda, Clóvis. Se amanhã tu não quiser mais que eu esteja, tá tudo certo, cada um segue a sua vida. Entendi. Então é algo muito desregulamentado. Tem um lado bom que você acaba tendo a liberdade para fazer, mas por outro também, o tempo vai passando, você começa a querer ter também uma tranquilidade, ter uma estabilidade, e é onde entra a ideia do concurso público, né? Que traz justamente a ideia que a música não traz. A música é completamente imprevisível. O concurso já traz uma ideia de mais previsibilidade. Sim. Não, perfeito, perfeito. Tu me lembrou um monte de coisa aqui, cara. Tu me lembrou das múltiplas inteligências do Howard Gardner, né? Porque tu claramente tem aflorado na tua personalidade uma característica da inteligência musical, né? Isso é um dom que tu veio desenvolvendo. Tu falou que faz 20 anos que tu já lida com música, né? Nas escolas, o grande objetivo dos professores justamente é identificar isso nas crianças, nos adolescentes, esse tino para coisa, porque cada um tem uma ou outra múltipla inteligência. Um é mais voltado para exatas, outro mais humanas, outro mais música, o raciocínio lógico ou linguagens, né? E tu tem duas múltiplas inteligências. Tu tem a da linguagem e da música. E os professores, eles deveriam identificar isso no seu aluno, numa diagnóstica, desde o ensino fundamental, e trabalhar nas metodologias ativas em cima dessa inteligência do aluno. Por exemplo, se tu sabe que o aluno, já desde muito novo, já gosta de um violão, o professor deveria estimular esse aluno a aprender a partir da música. Por exemplo, eu vou dar uma aula sobre Segunda Guerra Mundial. Poxa, se tu sabe que 1, 2 ou 3 alunos da tua turma gostam de tocar violão, peça para esses alunos montar um grupo e tirar uma música, uma melodia contando a história da Segunda Guerra Mundial. Porque daí conecta com o que o aluno já tem de inteligência com o conteúdo. Isso é a teoria, isso deveria ser feito. Então, tem 30 alunos dentro de uma sala de aula, você vai separar aí em 5 grupos de 6 pessoas, cada grupo com uma múltipla inteligência diferente, e vá trabalhando esses grupos, um pouquinho a particularidade desse indivíduo dentro desse grupo, para que faça sentido aquele estudo dentro daquela matéria. Só que quem que faz isso, né? Hoje o Brasil não tem estrutura para dar esse suporte.
A tua vida teria sido um pouco mais fácil se alguém lá no começo tivesse identificado essas tuas múltiplas inteligências. Tu teria aprendido muito mais fácil, tu poderia ter passado um concurso muito antes, ou tu poderia ter seguido outro caminho, né? Então, mesmo com dificuldade, tudo deu certo. O pessoal deve estar curioso, né, para saber qual que é o cargo que ele passou. Tu quer contar ou eu conto? Eu só vou contar que tinha 7.000 candidatos para cargo, para a vaga dele. Não é 7.000 no concurso. O concurso teve muito mais do que 7.000 inscritos. Só para o cargo dele tinha essa quantidade, né, de candidatos disputando com ele. Então conta aí qual que é o cargo que tu passou, que o pessoal deve estar se roendo as unhas. Agente administrativo foi o mais concorrido, se eu não me engano, da história de Joinville. Foi o mais concorrido da história de Joinville, o maior número de candidatos. Ele estudou aí praticamente 30, 40 dias para a prova, de maneira online. O Bruno fez a graduação, mas antes ele teve o Enem, né, se formou no ensino médio pela nota do Enem, não fez o currículo tradicional ali dos 3 anos no ensino médio. Então, assim, na teoria tinha tudo para dar errado, né? Para não ter passado no concurso. Mas com certeza tem algum segredo aí por trás. Me conta como tu estudou, porque eu tô vendo aí que tu trouxe um caderno e esse caderno aí vale ouro, pelo jeito. Me conta aí como que foi o teu processo de estudo nesses 30, 40 dias aí, depois que tu conheceu o Método 95. O que aconteceu basicamente nesses 40 dias, primeiro é um estudo bem intensivo, né? Eu acho que o concurso, eu vou dividir ele em 3 partes. A primeira parte, para qualquer pessoa que está vendo, é a questão da motivação. Você tem que ter uma motivação muito forte para estar fazendo um concurso, compreendendo que o concurso ele é um meio. Ele é um meio para você chegar onde você quer. Qual é o teu sonho? Dar uma vida melhor para a tua família, fazer mais viagens, pagar uma escola melhor para teus filhos. Isso vai ser o combustível para você estudar todos os dias. Porque a receita do que você tem que fazer, a gente sabe, o professor Clóvis ensina, a gente vê num vídeo ou em outro ali no YouTube, que é aquela coisa de você estar sempre estudando constantemente, de você ter uma rotina de estudos. Só que vai ter que ter um combustível, pelo menos, para você começar. E claro, depois que você começa com aquela primeira motivação, eu também não vou te dizer, como alguns falam, que você vai estar motivado todos os dias. Isso é uma utopia. Isso não existe. Você não vai estar motivado todos os dias. Depois dessa primeira chama, que é a motivação, você vai ter que colocar um combustível lá embaixo, que se chama disciplina. Vai ter dia que você não quer, você não está afim. É do ser humano. O cérebro da gente, ele, de alguma forma, ele é programado para fazer o menor esforço possível. Então, quando ele vê que você está se esforçando para cada vez mais aprender conteúdo novo, em algum momento ele vai mandar alguma mensagem contra, ele vai dar ali um sono, ele vai dar ali uma canseira em você. É natural do processo. Então, assim, o que foi que aconteceu comigo? Eu tive a motivação de viver em Santa Catarina. Pensei, olha, eu estou mudando de cidade, eu acho que eu quero também mudar um pouco o meu estilo. Eu quero uma coisa mais tranquila, pela idade e tudo. Conheci o Método 95, comecei a ver as aulas. Me interessei muito pela ideia da retenção de conhecimento. 95% é muita coisa de retenção de conhecimento. Mas cada um vai encontrar uma maneira de fazer essa retenção maior. Tem gente que assistindo uma videoaula vai lá e consegue. Outros copiando ali à mão, né, um PDF. Eu tenho uma dica muito particular que funcionou para mim. Não sei se vai funcionar para vocês, mas eu acredito que funcione bem. A primeira dica é: sempre que vocês vão fazer um curso desse, o professor vai te disponibilizar materiais em PDF. Eu aconselho que você faça resumos desses materiais escrevendo e não digitando em um computador. Vou explicar por quê. Se tem um teclado teu com computador, seja do celular, se tu apertar um A ou um Z, é o mesmo movimento. Só vai mudar o local do teclado que você está apertando, é o mesmo clique. Quando tu escreve um A e quando tu escreve um Z à mão, é uma coisa completamente diferente na tua cabeça. É completamente diferente. É uma escrita para um A, é outra escrita para um Z. É uma sensação de estar escrevendo para um A e outra sensação para um Z. Faz sentido. Então, o meu primeiro passo, se colocar um passo a passo, primeiro eu comecei pela matemática.
Por que para mim? Pela matemática. Porque a matemática, para mim, ela é o tipo de disciplina, quando entra em uma prova, eu sempre faço essa brincadeira. Ou você dá uma de Pelé ou uma de Lelé. Na matemática, ou você sabe, faz o cálculo e sabe que aquela resposta é aquela, ou você não sabe o que está fazendo e vai dar um mero chute e provavelmente vai errar, porque são 5. E tendo 5 alternativas, você vai ter 20% de chance de acertar naquela. Quando você pega 10 questões e chuta as 10, tua porcentagem vai lá para baixo, porque vai multiplicar essas probabilidades e vai para menos, né? Então, assim, tem que dominar alguma coisa que te faça sentir segurança na prova. O que te faz sentir segurança? É tu fazer um cálculo e aquele cálculo bateu com a resposta. Não tem mais nada seguro do que isso. Mesmo na disciplina de humanas, que você sabe do assunto, existe um 0,01% de dúvida em alguma resposta. Vai que eu li um termo errado, vai que eu... Na matemática não, fez o cálculo, é muito difícil. Claro que tem aquelas pegadinhas, né? Tem as pegadinhas, mas quando você... Então a minha primeira ideia foi a matemática. Tanto que meu caderno aqui tá... Acho que tá cheio aqui. Vou mostrar um pouquinho, Cláudio, só para as pessoas entenderem que não tem... Aqui, ó. Se eu começar a folhear aqui, ó, vai demorar para terminar. Vou fazer só uma pequena demonstração. Sim. Eu já tô vendo aqui, já tô reconhecendo esses exercícios. Já sabe de onde veio, né? Já sabe a lista de exercícios lá da plataforma. Isso. Daqueles 500 eu fiz 400 com cálculo. Então eu passei 500 questões pro Bruno fazer, ele fez 400 em 40 dias. Em 40 dias, tá? E aqui, aí entra a questão que eu estava falando da motivação. Eu escrevi aqui, serei nomeado. Foi uma coisa que o professor Clóvis ensinou no curso, né? Não é uma mera questão, assim, de fideísmo, né? Que é fé em qualquer coisa de amuleto. Mas quando você começa a mentalizar aquilo que você quer, de alguma forma a tua mente começa a trabalhar também naquele sentido, entende? Você começa a construir na tua mente o que você quer e ela começa a trabalhar também. Então é importante. A mesma coisa de alguém que todo o tempo está com um discurso de fracasso, geralmente as coisas não dão certo. Então, da mesma forma que alguém que é muito negativo acaba não conseguindo as coisas, por que alguém que não é muito positivo também não consegue as coisas de forma, né? Então tem isso daqui, a motivação, o estudo eu comecei fazendo assim, cálculos matemáticos, fechei matemática, comecei a pegar todos os PDFs que foram disponibilizados e fazer resumo deles, inclusive tem alguns aqui também no meu caderno. Em todos esses métodos eu consegui ter uma retenção. Mas o que me deu mais retenção no meu caso foi pegar os PDFs que o professor disponibilizou e criar questões. Eu criei minhas próprias questões. Eu fiz um exercício mental como se eu fosse a própria banca. O que eu cobraria nesse conteúdo? Porque você também tem que começar a entender que você tem que ler o texto com inteligência. Você vai ler um texto administrativo que está falando lá de qual foi a base, aí às vezes tem um recorte histórico ali do que aconteceu naquela época, e aí depois tem a administração no sentido estrito e no sentido amplo. Geralmente, quando começa a ter tópico ali dentro do teu texto, é ali que o examinador vai criar uma questão para ti. Ele não vai, geralmente, claro, tem exceções, mas geralmente ele não vai pegar algo tão específico. Ele não quer saber onde é que tem 2 vírgulas na página 55. Ele vai pegar onde tem tópico, onde tem algo que ele vai te perguntar e quem leu vai saber. Uhum. Então eu fui muito direcionado nisso. Quando eu vi os tópicos, quando eu vi a questão tipo, atos ordinatórios, quais são? Eu já ficava ligado. Pode ser que alguma pergunta tenha isso. Ato complexo, ato composto, qual a diferença entre os dois? Porque existe essa... O que tu está falando é fundamental. A questão de você se comportar como o examinador, né? Tu imaginou que tu fazia parte da banca e estava elaborando os desafios, isso é fundamental. É quando você se antecipa, né? É como se fosse um jogo de xadrez. Tu já imagina quais são os próximos passos do teu adversário, já se antecipa e isso é fundamental. A gente fala no curso para os alunos se posicionar mesmo, não mais como candidato. O aluno ele precisa fazer parte da banca. Se eu fosse a banca, o que eu iria construir de questão? Isso que tu está falando está baseado na técnica de Cornell, né? A técnica de Cornell,
que é uma universidade lá dos Estados Unidos. Ela justamente trata sobre isso, de você elaborar questões sobre os parágrafos. No nosso tabuleiro da aprendizagem do Método 95, o que a gente faz? Cada parágrafo a gente direciona o aluno para fazer 3 questões, para que ele já tenha um norte. Mas isso pode ser que tenha uma questão ou até mais do que 3, isso vai depender do tipo de conteúdo, que é exatamente o que tu está falando. Porque nesse parágrafo possa ter mais subsídio para te criar uma questão ou menos. E quando tu desenvolve essa inteligência de concurseiro, tu vira totalmente o jogo a teu favor, que é o que tu fez. Então, parabéns, porque isso aí, provavelmente, de tudo que tu tá me contando aí, é o que mais potencializou a tua nomeação. Fora que tu não encheu a cabeça de bobagem, porque tinha pouco tempo. Então, assim, a teoria foi perfeita, assim, aplicada por ti, né? Além de fazer muito exercício de matemática, tu criou tuas próprias questões. Mesmo que a banca tenha histórico de questões, não tem problema. É bom que tu faça um pouco das questões da banca, mas reter de fato conhecimento para a vida inteira é assim. Tanto é que faz bastante tempo, já vai dar 1 ano que tu fez o concurso agora, em abril, e quase 1 ano já que tu já estudou, e ainda assim tu consegue lembrar de coisas que tu estudou na época, né? Sim. Então porque realmente tu não fez a prova para decorar o assunto e para acertar a questão. Tu se apropriou desse conhecimento para longo prazo, que é a proposta do Método 95. Porque tu vai aproveitar um pouco desse conhecimento aí na tua vida, dentro do serviço público, né? Então estude não só para passar no concurso, para se apropriar desse conhecimento, para ser um profissional de qualidade, para transformar a vida das pessoas, principalmente as legislações municipais. No teu caso de administrativo, as legislações são coisas que tu mais utiliza, assim, né? Mas de qualquer jeito é maravilhoso, assim. Eu fico muito honrado em te escutar, cara, porque todo dia eu falo isso para os alunos dentro do curso, para que eles façam o que tu fez, né? E quem faz está passando, está ficando entre os primeiros. Nós temos 94, o Bruno ficou em 2º lugar, mas na teoria era para ele ter ficado em primeiro. Ele só perdeu a vaga de primeiro lugar por causa da redação, porque na prova teórica mesmo de múltipla escolha, ele tinha a nota mais alta, né? É isso, né? Sim. E é porque na redação eu tirei 8,5. Não, isso que tirou na redação 8,5. 8,5, é porque teve um pacote de redações lá, não sei qual foi o critério, que muitas pessoas ficaram com 10, eles deram 10 para muita gente, e aí eu acabei, por diferença ali de 2 décimos, acabei ficando em 2º, mas o objetivo era passar e assim, aí vem uma coisa muito particular minha, né? Eu acho que todo mundo que estuda, todo mundo que faz concurso, as pessoas que vêm aqui no Método 95, tirar um tempo da sua vida aqui para estar, eu acho que a ideia é sempre fazer o seu melhor. Então, eu comentava muito com minha esposa, ela tá ali escondida ali. Uhum. Tá escondida. Eu falava que ia ser primeiro, e ela achava um absurdo eu falar aquilo. Ela sabia do contexto. Tá estudando ali só há 40 dias, eu falava, vou ser primeiro. Ela falava, não, mas só precisa passar numa vaga. Eu falei, não, eu quero ser primeiro. E ainda dizia ela, porque mesmo que eu não consiga ser o primeiro, mas se eu quiser ser o primeiro, eu consigo ser terceiro, eu consigo ser quarto, eu consigo ser quinto, consigo ser segundo. E eu tinha esse discurso. E é muito difícil você conseguir ter um discurso que se aplique na prática de forma tão rápida como aconteceu. Mas tinha tudo isso, tinha a questão da confiança que eu tinha no estudo. Não é nenhum tipo de soberba, não estou falando para ninguém. Porque a soberba é quando você não está estudando nada e está dizendo que vai fazer uma coisa. Aí você vai dar né? Você vai dar com a cara na parede. Sim. Mas você tem que ter isso com você, não pode ficar pensando na concorrência. Eu vejo muito isso nos concursos. 2 coisas que eu vejo muito. A primeira é as pessoas ainda confundindo, eu acho que você como professor sente muito isso aqui, fazendo essa confusão entre sala de aula, curso superior, do ensino médio com concurso. São coisas completamente diferentes. Quando você está numa graduação e a nota é 7, você precisa tirar 7. Você não está concorrendo com ninguém. Tirou 7, passou. Tirou 10, passou também. Lá no teu currículo, no final do diploma, isso não vai fazer diferença. Uhum. No concurso não, você está concorrendo com outras pessoas. Ou seja, a nota de corte do administrativo, foi o que eu fiz, ficou bem acima de 8. Uhum. A nota de corte ali, nota de corte já, daqueles primeiros, né?
Então, assim, eu acho Das que... vagas, né? Das vagas, isso. Vagas, Daquelas vagas diretas, né? é. Então, eu acho que ainda tem um caminho para as pessoas entenderem isso, que é diferente, que você tem que olhar. E o caminho também de você não ficar pensando também só em concorrência, que a gente também vê esse outro lado. As pessoas falando, mas tem 7 mil. Eu não penso assim, eu penso, eu que sou um concorrente, eles têm que ficar preocupados comigo, não eu com eles. Eu vou estudar. Se eu estiver estudando, se você estudar todos os dias, tem que ficar preocupado são eles, não é você. Tem que se preocupar quem não estuda, que vai chegar lá e vai chutar, vai fazer qualquer coisa e dificilmente vai dar certo. Porque, como eu falo mais uma vez, são 5 alternativas. Ninguém vai conseguir chutar isso. Você vai acertar 1, 2, 3, talvez 4 questões chutando no concurso. Você não vai conseguir muito mais do que isso. Então não é isso que vai definir a tua aprovação. Exatamente. E na linha de raciocínio que o Bruno está tendo aqui, a gente faz um cálculo, né? Geralmente de 1% a 4% dos candidatos que estão inscritos para a vaga, que são as pessoas que realmente estão, que têm alguma chance de ser nomeado, né? Não só passar no concurso, né? E realmente entrar dentro das vagas igual ele entrou. Então é bem pequeno. Se a gente faz um cálculo rápido aqui de 7 mil, arredondando, 10% daria 700 pessoas. 1% é 70. Então quem estava concorrendo para ser primeiro lugar é 70 pessoas. Vamos botar 2%, 140. 140 pessoas. Né? 140 pessoas para disputar ali as vagas do concurso. Nós tinha 7 mil. O que as outras pessoas fizeram? Ou compraram uma apostila da internet de R$40, estudaram uma bíblia ali, encheram a cabeça de bobagem. Quando estudaram, chega em casa cansado, dorme em cima dos livros, não elaborou questões, não fez resumo, não fez nem perto do que tu fez aí de fazer 400 questões só de matemática. Então essas pessoas elas estão fora do jogo, né? Então a gente sempre fala para o aluno, no momento que tu entra para fazer o nosso curso online ou o nosso curso presencial, tu precisa entender que se tu fizer o processo, tu já está disputando com 2% dos candidatos da tua vaga. Então já é importante esse processo. E sempre se manter positivo, como tu pode ser primeiro lugar, porque se tu não fica em primeiro lugar, tu pode ficar em segundo, terceiro, décimo, porque tem uma gordura para queimar. Tu trabalha para ser primeiro lugar, que é exatamente o que tu falou. E uma coisa que eu queria frisar também, que eu não tinha falado, é que tem uma coisa no próprio Metal 25, que é a gamificação, né? Eu não tinha falado ainda sobre a gamificação, nem nas nossas conversas. Eu acho que eu fiz tudo o que foi possível na gamificação. Tem uns rankings lá. Eu acho que naqueles anos eu fiquei em primeiro em todos os que eu participei. Não sei se tem esses dados ainda. Se puder, pode ver lá que meu nome tá lá, Bruno Farias. Porque assim, eu queria fazer tudo o que era possível ali. Eu tinha essa ideia de estar sempre... E esse ranking, ele te motivava a sempre se manter em primeiro lugar? Exatamente. Isso que eu ia frisar agora. Essa coisa de ter um ranking ali, de você fazer questões tal, e ter um ranking, isso vai começando a te colocar na atmosfera do concurso. Você fica imaginando, será que no dia lá, quando eu fizer, quando sair o resultado, meu nome vai estar ali do mesmo jeitinho primeiro? E quando eu estava em primeiro empatado com alguém, eu dava um jeito de desempatar e fazer as questões em menos tempo. Eu já tinha aprendido tudo. Então, assim, fui muito competitivo. E eu acho que todo mundo que faz concurso hoje no Brasil, principalmente pela dificuldade que está, principalmente os concursos de cidade grande, tem que ser muito, muito competitivo. Porque hoje em dia, infelizmente, a sociedade ainda tem algumas... Eles confundem competitividade, às vezes com arrogância, com soberba, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Você pode continuar sendo uma pessoa humilde, sendo competitivo. Exato. Você tem que ser competitivo, na verdade, nesse mundo do concurso. E como o professor falou, ali tem 5%, no máximo, estourando numa abordagem bem otimista, né, que estão realmente concorrendo. O resto das pessoas, a gente chama de doador de taxa de concurso. Você está fazendo o concurso acontecer. Você está pagando dinheiro da banca para ela fazer o concurso. É isso que está acontecendo. Quem não estuda está só financiando. O que está acontecendo? Ele está financiando. A banca qual foi a IBAD, né? IBAD. Pronto, a IBAD agradece quem não estudou e pagou a taxa de inscrição. Vocês financiaram esse concurso maravilhoso que teve. É isso, a realidade é essa. Um dos concursos mais difíceis, né? Ainda na gamificação, a gente tem que agradecer o pessoal da Tuto Digital, que é lá de Belo Horizonte, que fornece a plataforma para nós, né? Que a gente tem essa parceria com eles. E ela é fundamentada em teoria psicológica, né? E pedagógica, que é uma coisa chamada comportamentalismo, que nos livros está escrito behaviorismo, né? E nós temos 2 grandes pensadores do behaviorismo, que é o Skinner e o Pavlov, só para te entender.
da onde surgiu tudo isso que tu acabou fazendo, né? A gente tem trilhas de aprendizagem onde o aluno, no tempo que ele tem mais apertado, aí 15, 20 minutos, ele pode pegar o celular ou o computador e fazer os nossos games ali, e as questões elas vão randomizando, e tu acertando as questões, tu vai ganhando pontos e vai te mantendo dentro de um ranking, e daí tu pode se comparar com os outros candidatos do curso. Uma simulação de qual que seria a classificação que tu teria dentro do concurso em comparação com aqueles alunos. E de fato, tu estava sempre entre os primeiros lugares ali e isso refletiu no dia da prova, com certeza. E esse behaviorismo, que é a teoria, ela é uma competição saudável, ela faz com que a pessoa vicie em estudar, porque tu está se divertindo, ele tira aquele peso cognitivo do cérebro de estudo massivo, de sentar para estudar. Como tu vai ganhando moedinhas e vai se comparando no ranking, tu acaba gostando. O cérebro é como se tu estivesse enganando o teu cérebro. Porque tu falou uma coisa no começo que a gente estava discutindo, que é assim, o cérebro ele é preguiçoso, ele quer guardar energia, exatamente como tu disse. Então o cérebro humano ele não foi programado para as pessoas estudarem. Assim, o cérebro humano, a nossa construção, né, genética, né, a nossa evolução de maturação biológica aí, sempre foi para caça, para reprodução, né? Desde os primórdios aí. Então, quanto menos energia gastasse, mais a probabilidade que tu tinha de se manter vivo, né? Então, o nosso cérebro ele foi se desenvolvendo para economizar energia. Então, ele sempre vai direcionar a energia para coisas mais fáceis de serem feitas. Então, o que a gente diz para o aluno sempre? Olha, tenta enganar o teu cérebro sempre deixando o conteúdo de fácil acesso. Porque assim, quando tu for estudar, para ficar bem claro, se for muito moroso, muito difícil tu estudar, tu ter que pegar um livro, fazer uma leitura muito extensa, achar o teu material lá numa mochila ou lá num armário, tu está gastando energia. E o cérebro não quer. Então, quanto mais fácil tiver as informações, menos energia teu cérebro gosta e mais fácil de tu aprender. Então, a gente cria as gamificações, porque é só tu pegar o teu celular e já está respondendo questão. Qual que é a energia que tu está gastando? Só de movimentar os dedos e os olhos ali. Então tu não precisa pegar um caderno e começar a folhear. Né? Os cartazes também são muito importantes na técnica do MED 95, que tu cola cartazes em casa para facilitar esse acesso às informações. Então tudo que a gente faz é baseado na psicologia cognitiva, ou do behaviorismo, né? As aulas presenciais, hoje a gente trabalha, tu não fez curso presencial, mas só para o pessoal conhecer um pouquinho, a gente trabalha uma coisa chamada fluxo de aprendizagem, ou estado de flow do aluno, para que fique mais fácil a aprendizagem. O que é o estado de flow? Tem um pensador chamado Mihaly Csikszentmihalyi, é um húngaro, é um nome bem estranho assim mesmo, Mihaly Csikszentmihalyi, e ele estudou o processo cognitivo de uma aula ou de qualquer coisa que tu vai fazer, quando ela passa o tempo muito rápido, é porque ela foi boa. Então vamos imaginar a seguinte situação. Digamos que tu venha fazer um curso presencial comigo aqui de 3 horas. Eu tenho inúmeros relatos de alunos aqui que chega às 10 horas da noite, o pessoal já tem que ir para casa, o pessoal olha, mas meu Deus, já passou tão rápido essa aula. Ou seja, porque a pessoa fica 3 horas aqui num estado de flow, de concentração, que o tempo passa muito rápido. E esse é o grande objetivo da educação, do professor. Fazer com que o aluno faça uma imersão dentro de um processo e quando vê, já acabou a aula. Se acontecer isso contigo, tu saiba que tem um cara, um húngaro que estudou isso, chamado Mihaly Csikszentmihalyi, um processo cognitivo, psicológico, tá? E o MED 95 é fundamentado nisso também, mas pro presencial. Se a gente conseguir transferir isso para um online, melhor, né? Existem 2 grandes máquinas do tempo. Uma sala de aula com uma aula boa é uma máquina do tempo e um celular. O celular hoje tu entra no Instagram, quando vê já passou 3 horas, né? Então essas são as 2 grandes máquinas do tempo que existem, né? Já foi inventada a máquina do tempo, não sabe. São essas 2 máquinas, já existe a máquina do tempo, né? Que é o Instagram e aulas boas. Eu acho que a gamificação entra aí no sentido de... A gente estava comentando, acho que em outra conversa que a gente teve, que eu acho que uma coisa que atrapalha muito as pessoas hoje ao fazer o concurso é a própria dinâmica que a sociedade pós-moderna tem, né? Que é tudo muito efêmero, ou seja,
As pessoas não querem mais passar por processo. Isso na vida, não é só para o concurso. O cara já não quer passar pelo processo de aprendizado, não quer passar pelo processo de fim de maturação, de entender mais a vida, ele já quer logo tomar as decisões, fazer qualquer coisa. E as redes sociais, elas são um retrato disso, né? O que é o TikTok? Eu não tenho TikTok. Eu não tenho TikTok. Mas é um vídeo ali de 10, 15 segundos. Quando você vai ver, você tá ali há 2 horas. Imagina quantos vídeos você vê. Você já tira e já vem outro. O Instagram também tem isso. Ou seja, são estímulos rápidos. Que vem todo aquele lance da dopamina, dos prazeres imediatos. Então, assim, a gamificação é como se fosse assim, olha, já que tu quer prazer imediato, pois faz isso. Porque eu sentia isso. Porque, assim, o notebook que eu estava estudando para fazer o concurso é um notebook já muito antigo, que eu até me desfiz dele. Eu já me desfiz dele. Concursado já tem dinheiro para comprar um notebook já top. comprei porque assim, ele demorava cerca de 20 minutos, por estar de prova, demorava 20 a 25 minutos para ligar. Então, enquanto ele não ligava, eu ia lá para gamificação. Ficava lá na gamificação, demorava pra caramba para entrar. É verdade. Esse que eu comprei agora é 3 segundos. Eu acho até estranho. Eu falei, já ligou, tá com algum problema. Tô acostumado com aquele lá. Então era uma barca, né? Que não era SSD, era aquele HD antigo, né? É diferente. Sim. Então é até humorístico, mas assim, a gente pode tirar uma lição disso. É de você trabalhar com as ferramentas que você tem. Não é desculpa. Ah, minha ferramenta é ruim, meu computador tá velho. Pega lá, faz a gamificação. Enquanto ele não liga, fica lá, faz a gamificação. Pessoa que não, passou 30 minutos, ligou. Aí você vai. E eu já deixava ele lá na mesa, ela sabe da bagunça que ficava lá. Caderno na mesa. Por causa daquilo que você estava dizendo. Eu não sabia essa parte teórica, mas na prática eu sabia. Eu tenho que deixar o negócio de fácil acesso. O computador já está de difícil acesso, mas eu vou deixar logo ele no ponto ali que eu só ligo, já deixo em cima da mesa, eu vou fazer a gamificação, eu vou fazer outra coisa, eu vou preparar um lanche. Daqui a pouco ele liga e eu começo. Então, assim, você tem que deixar um ambiente também na tua casa de estudo de fácil acesso. Não é aquele lance, você fica vendo um intelectual lá com 400 livros. Aquele cara, ele gosta de fazer aquilo. Se você não gosta, você quer só passar no concurso, deixa fácil. Deixa aquela biblioteca imensa de um bocado de coisa que você não vai nem... Você vai se perder, né? Você não vai conseguir, né? Então, tem todas essas histórias engraçadas. São as dificuldades, né? Mas essas dificuldades fazem a gente... E eu ainda entrei ali na última, faltando 10 dias para o concurso, eu não tinha comentado isso. Mas aí eu peguei arquivologia, a IBAD, e direito administrativo, que eram os 2 assuntos, direito administrativo público. Eu acho que eu devo ter feito ali e português também. Eu devo ter feito ali umas 5.500 questões, um desses sites aí de internet que disponibilizam questões da IBAD. E tem um dado interessante, nessas 5.500 questões ali, eu tive um aproveitamento ali de 88% de aproveitamento nessas questões. E se traduziu ali na prova, eu fiz 9.1 numa prova de 10, foi 91, então muito perto ali. Então hoje em dia não tem muito segredo. O treino vai refletir lá. O treino que você está tendo em casa, ele vai refletir na hora da prova, né? A gente fala isso para que você não adianta, você não vai ter uma sacada genial ali na hora da prova sem ter realmente treinado. É treino, tudo é treino. Então tu trabalhou gamificação, tu usou a técnica de Cornell para criar questões, tu fez milhares de exercícios de todas as matérias, foi monitorando teu desempenho fazendo exercício. Eu não sei se tu lia os comentários das questões também. Por exemplo... Leia os comentários das questões, porque ali nos comentários tu acaba descobrindo a resposta de outras questões também, ou o porquê. Porque o que aconteceu, né, nessa prova de administrativo? Eu acredito que muita gente teve problema. Porque a IBAD, ela tinha como é que eu posso dizer? Ela tinha um jeito muito simples de formular a questão. Basicamente, quais são os princípios da administração pública? Aí você faz o lance do mimenógrafo, do LIMP, né? O que é isso? É você pegar esses princípios, pegar a primeira letra de cada um deles e criar uma palavra, porque aí aquela informação é como se seu cérebro fosse um computador e você quer um atalho para uma pasta. Esse mimenógrafo para mim é isso, é um atalho para uma pasta. O que é o LIMP? Aí você já lembra dos princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Se eu não lembrasse do LIMP, provavelmente eu ia lembrar aqui de 4 dos princípios ou 3, me lembrar dos 5. Ou ia ficar aqui um tempo maior do que eu estou agora para lembrar de todos eles. Mas como eu lembro do LIMP, eu já lembro da primeira letra de cada um, já fica muito mais fácil. Então isso também é uma forma de você reter. Perfeito. O fundamento psicológico do que o Bruno está falando foi desenvolvido por um alemão chamado Keller, tá? E o Keller diz que a gente consegue lembrar de 7 coisas no máximo ao mesmo tempo. No caso dele, ele decorou ele entendeu toda uma teoria do processo administrativo, dos princípios da administração pública, que tem na Constituição e no artigo 37, transformou uma coisa extremamente complexa em 5 informações. E o cérebro ele tem capacidade máximo de 7. Então, estava confortável, se torna confortável ele lembrar da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, justamente porque o cérebro está condicionado a lembrar no máximo 7 coisas. Então, sempre quando tu for estudar e tu for pegar algo extremamente complexo, com muitas informações, tenta condensar isso numa palavra simples, que são os mnemônicos. Então, tá perfeito a tua colocação, porque isso as pessoas elas, quando elas querem estudar, elas enchem a cabeça de bobagem e não lembram para um dia da prova porque elas não têm uma estratégia. Ele criou uma pasta com 5 informações e colocou ali dentro. O que é essa pasta? É uma organização dentro do cérebro dele que fica mais fácil de acessar. Então, se você cria várias pastas dentro da tua cabeça, no dia da prova tu vai conseguir acessar ela e vai se abrir em várias informações. A ideia seria você criar memória de fácil acesso, né? Acho que esse é o X da questão, memória de fácil acesso. Você vai estudar e vai criando memórias ali que você consegue acessar. Na hora da prova que você vê aquele... A prova vai te dar ela tem que te dar o gatilho. Apareceu ali na prova, opa, memória de fácil acesso. As você palavras-chave, né? Lembrar onde é que tem aquilo. E eu estava falando disso, porque as questões da IBAD, historicamente, elas são nesse nível, que é um nível mais tranquilo. Você lembra dos princípios ali, ok. Mas não aconteceu isso na prova. As questões vieram contextualizadas com texto. Então mudou um pouquinho o perfil, né? Mudou o perfil. Como eu tinha feito as minhas questões, bateu um pouco com as questões que eles fizeram lá. Acabou batendo, né? Mas assim, claro, você tem que estudar o histórico da banca, mas você, como o professor estava falando, você tem que ter Você não pode só tentar decorar aquela resposta pronta daquela forma, mas entender o assunto. Porque quando você entende e a questão vem com contexto, não vai dar muito problema para você. Pelo contrário, o contexto muitas vezes te ajuda. Às vezes você está numa dúvida ali, você vai lendo o contexto, tem essa palavra-chave aqui, que, por exemplo, já não é um ato normativo, já é um ordinatório, porque tem essa palavra aqui que eu estudei ali. Às vezes a questão ela acaba te ajudando. Quando você está com conhecimento mais sólido, a questão ela te ajuda, na verdade. Mas até por exclusão você vai tirando. E tu ter feito isso facilitou, por exemplo, que tu escrevesse os teus textos, porque essa prova tinha texto, né? Que é um agravante que a gente nem comentou hoje, né? Mas tem que escrever o texto. Então me conta como é que foi esse teu processo de construção desse texto aí. Nesse processo o Método 95 também me ajudou bastante, né? Eles disponibilizaram um professor, acho que o professor Tom, se eu não me engano, o professor Tom, muito carismático, né? Do jeito dele. E aí eles colocaram um professor para ficar corrigindo redações que você manda. Você manda numa plataforma, o camarada vai lá e vê como é que tá e corrige para você, que é uma coisa que eu não tinha visto antes. Isso ainda. Também não tenho um histórico grande de concurso, praticamente só tinha feito um concurso lá, mas há muito tempo atrás, e fui um doador de taxa de concurso. Não estudei. Mas mesmo naquele tempo sem estudar, de 2000 eu fiquei na posição 52. Sem estudar nada, só tendo pago um dia eu só fui na prova. Só que aí não consegui entrar porque eram 24 e lá estava concorrido, os 24 foram. Entendi. Enfim, não consegui. Mas assim, essa ideia da redação, eu fiz uma redação e depois fiz mais uma. A primeira redação que eu fiz, eu segui completamente o que o professor Tom ensinou, assim. A construção. Porque assim, num concurso, geralmente o professor vai ter, sei lá, milhares de redações. Ele ganha por redação. Corrige uma redação, ele ganha. Ele não vai ficar perdendo tempo querendo saber, sei lá, quem matou Joana d'Arc. Ele não quer saber isso. Ele quer saber se o texto está bem escrito, se está coeso, se está coerente. Então eu segui realmente os passos dele. Ele
explicou como fazer a introdução do negócio do odiernamente, ensinou algumas palavras pra gente usar. O professor ele estruturou. Ele mostrava, você começa assim um parágrafo, ele fez uma analogia da redação inteira em cada parágrafo. Ó. Cada parágrafo vai ter uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Ele conseguiu fazer isso. Isso é uma coisa espetacular que o professor Tom fez. E aí, ó, como é que tu vai fazer a introdução da introdução? Como é que vai ser o desenvolvimento da introdução? Como vai ser a conclusão da introdução? E foi isso que eu entendi que ele estava ensinando. Ele pegou como é que vai ser o desenvolvimento. Ele ensinou basicamente a fazer um parágrafo para introdução, 2 parágrafos no máximo para desenvolvimento e um parágrafo para conclusão. Colocar aquelas palavras-chave, que era basicamente ordinariamente ali ou historicamente, alguma coisa ali na introdução. Geralmente no começo do parágrafo do desenvolvimento era nesse contexto, nesse inteirinho. Ele ensinou palavras ali que aí você conseguia meio que estruturar, né? E claro, você tem que ler sobre o assunto para você conseguir também de alguma forma estruturar teu pensamento ali no texto. Você fazer uma boa escrita, tem que ter algum conhecimento aí de um pouco de gramática, de pontuação, né? Mas assim, para mim foi fundamental, porque no caso da redação, foi onde eu mais parti do zero absoluto, assim, porque eu não tinha tanta aptidão para redação. E aí na primeira redação que eu fiz, da forma que ele falou, ele me deu 8. E veja, na prova eu tirei 8,5. Então, a avaliação do professor estava muito próxima ao que ele estava dizendo. Ele estava dizendo que o professor da banca analisava assim, e que ele iria analisar como se fosse um professor lá da banca, e realmente deu uma nota muito parecida com o que eu recebi lá. Então você vê como é que é o processo, né, do cara que realmente ele está preparado, ele sabe o que está ensinando, e ele sabe mais ou menos o que é que vai ter ali, né, o que vai acontecer. Perfeito. O professor Tom, nosso professor aí de redação, teve alguns alunos que tiraram nota baixa, e a gente fez recurso, e o pessoal foi lá em cima também, né? Então a gente também tem essa aptidão da nossa equipe justamente para fazer o recurso para o pessoal, caso a banca não reconheça de fato qual é a nota do aluno, que a gente acha que deveria ser, a gente consegue fazer recurso. Então a gente dá esse suporte por trás. Para a gente ter uma ideia, nós estávamos preparando, o Tom corrigiu quase 1000 redações. Ele, dos nossos alunos, né? Hoje, além de você, vamos falar só do cargo de educação de saúde, tá? Que eram os cargos que tinham mais vagas. Foram nomeados aí 350 pessoas até o momento, entre técnicos de enfermagem e enfermeiros, tá? E a gente tem quase 150 dentro desses 350 que são alunos nossos, né? Então a gente tem você em segundo lugar para administrativo, mas a gente tem no concurso da prefeitura aí muitos candidatos aprovados. Ele está batendo quase 200 candidatos que foram nomeados e já estão trabalhando, né? Então, mas tu está aqui representando muitos deles, outros alunos nós vamos convidar para vir aqui pelas próximas semanas de outras áreas também, da área de saúde, da área de pedagógica, os fiscais, pessoal aí, vários cargos, né? Porque esse concurso foi um concurso muito amplo, que fazia muitos anos que não tinha, desde 2012, nós não tínhamos concurso em Joinville, foi um concurso com boas vagas, muito difícil, justamente porque tinha redação, e para todos os cargos, menos os de ensino fundamental, mas todos os demais cargos tinham redação, que é uma coisa já que é tendência agora para os próximos concursos. Então, caso você vá fazer prova de prefeitura, fique esperto que provavelmente vai começar a ter mais redação. E as redações, elas precisam conversar com a estrutura da prova da banca. Não acho que tu fazendo uma redação estrutura Enem, por exemplo, é a mesma coisa que tu aproveita para concurso. Vai depender da banca que está te avaliando. A banca CESP, ou a IBAD, ou a IBAN, a FGV. Então sempre procura um curso que conheça. Geralmente no Enem eles pedem uma proposta de intervenção, né? Que muitas vezes não acontece numa prova de Isso, exatamente. Não tinha proposta de intervenção. Você não... Era só realmente uma questão de você, da banca, saber se você realmente compreende, que o assunto no meu caso era de arquivo, né? Então, é um assunto de arquivologia. Arquivologia que caiu na prova dele. Então, com certeza, o que sustentou tu fazer isso justamente foi tu ter criado questões, ter feito exercício que tu sabia. Eu fiz as 30 linhas. Fez as 30 linhas. E tinha coisa pra mais ali. Se quisesse com mais linha, tinha feito também. Pois é, imagina, olha só. Então, tu passou por um processo de 40 dias. E durante o dia tu ficava em casa estudando. Uma coisa que eu ia falar, o fato de eu ser músico de alguma forma ajudou, porque assim... A gente pega esse meu caso, né, de 40 dias ali,
Mas realmente o ideal é que você tenha um tempo maior, né? Que você tenha um tempo maior, e não é porque eu estou aqui no podcast aqui do querido professor Clóvis, mas realmente para mim fez muita diferença fazer parte do Método 95. Não estaria fazendo um merchan se realmente não tivesse feito a diferença para mim. Fez muita, porque te direciona. Pra você perder menos. Eu já não tinha tempo. Então imagina eu ir procurar todos esses assuntos, do jeito que estava ali, sem conhecer nada novo na cidade também, sem conhecer muita coisa. Então, mas o ideal é que você comece, assim que eles começaram em dezembro ou em novembro. Sim, a É gente começou ideal que bem. você tenha um tempo maior, porque eu tinha o meu dia livre, como eu só trabalhava à noite, só que também todo dia, a Andrea sabe como é que era. Era 10 horas por dia, todo dia. Como meus horários, assim, por não dormir tão cedo por conta da minha profissão que eu sempre tive, às vezes eu começava ali 7 da noite, e às vezes eu terminava 7, 8 da manhã, às vezes eu fazia 12 horas num dia. 12 horas num dia. Só que a maioria das pessoas, elas não vão ter esse tempo, porque o camarada trabalha, ele chega em casa às 6 horas da tarde. Então é melhor que você comece antes, entre realmente num curso preparatório de pessoas que entendem. Se for aqui em Santa Catarina, né? Preferência o Método 95, que já tem aí, já provou quase 200 de 350, é mais, né? Então tem lastro, né? Tem historicidade, né? Você pode confiar, que é uma coisa que vem acontecendo. Então, como você vai ter menos tempo por dia para estudar, é melhor que você comece antes. No meu caso, eu tive que correr contra o tempo, por ser novo aqui, não conhecer nada, e eu tinha que ter tudo o mais mastigado possível. Foi isso que eu recebi. Eu recebi um PDF do Método 95 de, sei lá, 50, 60 páginas de direito administrativo, tudo mastigado. Pra você conseguir um material desse, você estudando, pensando aqui, pensando ali, você vai demorar muito, vai ler muita coisa desnecessária. Você vai encher a cabeça com muita coisa que não vai estar nem perto de cair ali. Então é interessante nesse tempo que a gente vive tão corrido, que você tem um suporte desses também, que vai te ajudar com certeza. A mim ajudou bastante. Perfeito. Eu muito feliz pelo que tu tá me contando, cara, porque é o que a gente pede para os alunos fazer, né? Então, fica todas essas dicas. Bruno, eu tenho alguns os presentes aí pra gente finalizar, caminhar já pro final. Por tu ter ficado entre os primeiros lugares aí, a gente sempre tá premiando os alunos, primeiro, segundo, terceiro lugar, galera aí que tá no top. Então, uma medalhinha do 695, tá? Então, só te premiando aí. Opa! Isso aí tu guarda lá no teu Que já escritório. vai ficar lá, né? Já é um... E uma canequinha aqui do 695 também, para que tu sempre lembre da nossa jornada, esse histórico que tu ficou conosco. Tem aqui a tua classificação do concurso também, tá? Leva lá, tá trabalhando lá o pessoal geralmente reparação pública, você né, que tá estudando para isso, realmente gosta muito de café, então já é bom ter uma caneca Leva dessa, a caneca. É café toda hora. Leva a caneca. E o pessoal que não sabe, né, eu já estou escrevendo meu segundo livro, vai ser lançado logo. Esse aqui já faz um tempo que eu tenho ele disponível, o pessoal que faz o curso acaba recebendo. Então é o Estudo Digital, Aprendizagem para Provas e Concursos, também é um presente meu para ti. Aqui eu falo sobre como estudar, a memorização, o clima da aprendizagem, que é importante que tu falou, como utilizar cronogramas de estudos. Eu falo sobre o behaviorismo que eu comentei hoje com vocês, a taxonomia de Bloom, pirâmide de Maslow, né? São teorias pedagógicas. Essa aqui que é a pirâmide? A gente vem se especializando, tá parecido com o caderno que ele tem já ali. Tá aqui a pirâmide. Tal da pirâmide de Maslow. Aqui eu explico como fazer questões de provas de concurso, tem o tabuleiro da aprendizagem, tá? Então o pessoal que faz o curso tem direito a receber, então também mais um presente para ti, leia, tá? Caso tu queira continuar estudando para concurso, isso aí vai te ajudar. Mas isso com certeza. Então, Bastante. eu já tenho meus novos objetivos, mas eu quero primeiro curtir um pouco. Estou trabalhando, já estou há um mês, já recebi o primeiro salário. Já começou a cair, na conta, Tem uma coisa que eu brinco com os alunos assim, ó. Depois que tu passa em concurso, o primeiro Natal e o primeiro Ano Novo, eles são muito marcantes na vida, né? Porque tu é concursado. Então sempre essa fase é uma fase de reflexão. Se tu não é concursado, tu fica pensando assim, meu Deus, né? O que vai ser meu próximo ano? Será que vai ter uma crise? Eu vou ser demitido? O que vai acontecer, né?
Então é um período de muita reflexão e a gente fica muito apreensivo caso a gente seja funcionário CLT, né? Ou trabalhe aí de maneira No meu informal. caso ainda é mais ainda, né? A No te- profissão que eu tinha ainda era mais incerto ainda do que Mais o incerto, CLT. mais incerto ainda. Então, depois que tu passa em concurso, tu vai perceber agora, né? O Natal e o Ano Novo vai ter um gostinho especial, porque tu sabe que tu tens uma tranquilidade pelo próximo ano, um salário garantido, uma condição financeira, uma previsibilidade, tu já pode pensar nas tuas próprias férias, né? O que tu vai fazer, tu vai viajar e tudo mais. E assim, seja bem-vindo em Santa Catarina, já te falei isso, tu é um cara que veio do Piauí, sofreu, que vendeu latinha, que estudou com um computador que não tinha condição, que batalhou, que fez o ensino médio de maneira totalmente fora do comum, não teve o acompanhamento do teu pai, que a gente falou no começo da nossa conversa, então assim, tinha tudo para dar errado, estudou 40 dias, ficou em segundo lugar entre 7 mil candidatos, então assim, é um pilar a tua história estruturante dentro do Método 95, todos os nossos alunos têm que conhecer quem que você é, e, e é para isso que eu tô aqui, né? Eu, o Léo, o Rafa, o Juliano, o Gilmar, o Tom, a Nicole, toda essa galera que está por trás do E95 são pessoas que querem transformar a vida das pessoas a partir do conhecimento. Então assim, tu vai ver que as nossas turmas são pequenas, o E95 ele não tem uma pretensão aí de encher auditório com 200, 300 alunos, a gente quer sempre tentar dar atenção. Eu hoje de tarde estava buscando as nossas conversas no WhatsApp. Cara, quanta troca de ideia que a gente teve contigo. E eu estava acompanhando mais de 800 candidatos no concurso. Então, assim, eu me sacrifiquei a te dar atenção no sentido de que eu tinha que distribuir toda a minha atenção com mais de 800 candidatos para o concurso da prefeitura. E mesmo assim eu consegui me organizar para ter um tempinho para sentar, para tirar tuas dúvidas e organizar o teu estudo. Tudo que a gente conversou, realmente o professor respondeu. Muitas vezes eu não consegui responder ali no momento, porque o WhatsApp dele deve ser uma coisa assim, só piscando, né? Conversa, conversa, conversa. Sim. Mas sempre a gente conseguiu conversar e teve aquela nossa história, né? Que teve um simulado, eu falei, professor, acho que vai cair a administração pública. Se ele também me incentivou, olha, mas estudar arquivologia também. Então acabamos nós dois estando certos, porque a prova foi toda administração pública, mas a redação foi arquivologia. Se eu não estudar arquivologia, não teria subsídio para escrever aquilo que eu escrevi. Exatamente. Então essa troca, esse relacionamento professor-aluno é muito importante, falta hoje nas escolas. Isso é muito forte na educação básica, mas principalmente na educação infantil. A relação professor-aluno vai se perdendo no Fundamental 2, no ensino médio, e a gente tem um câncer hoje na educação justamente que é essa distância entre professor e aluno. E a gente tenta fazer diferente aqui no MED 95, tentar dar atenção para todo mundo, às vezes demora para mim responder, mas a gente se desdobra e é um dos nossos diferenciais. Além do material focado, gamificação, suporte, correção de redação, reconhecer o aluno como de fato um ser humano e não só mais uma matrícula dentro do MED 95. Hoje a gente tem quase 2.500 alunos dentro da nossa plataforma. Eu tento o máximo que eu posso dar atenção individual para cada um, porque cada um tem uma múltipla inteligência, cada um tem um foco, cada um tem um processo de aprendizagem. A gente apresenta para o aluno o fundamental. Olha, nós temos um tabuleiro que é o direcionamento cognitivo ali do que realmente o teu cérebro precisa para aprender, mas cada um tem uma rotina, uma realidade, e esse é o grande segredo da aprovação, né? Não acho que o processo de passar em concurso é engessado, que se tu fizer exatamente o que ele fez, tu vai passar. Tu precisa aproveitar as dicas e adaptar isso à tua realidade sem dar desculpa, porque se tem uma pessoa que tinha motivo para dizer que não passou, que se não tivesse passado no concurso teria desculpa, é o Bruno, mas ele ficou em segundo lugar entre mais de 7 mil candidatos. Quer fechar com alguma coisa? Só agradecer pela oportunidade de estar aqui. Já é uma vitória, né? Tudo que aconteceu. E dizer que tudo que foi falado aqui, né, que seja que sirva, né, que seja de crescimento para quem está assistindo, que ainda não é concursado, ou quem quer um concurso maior, que possa realmente, como o Clóvis falou bem, cada um vai construir uma história, né? Não tem receita de bolo, não é estudando como eu estudei, tá? Às vezes um aluno consegue melhor desempenho ali, talvez num vídeo, talvez de outra forma, talvez só escrevendo, talvez mais ouvindo, enfim, às vezes na sala de aula,
Às vezes tem aluno que precisa estar na sala de aula também para essa motivação também crescer. Então, assim, cada um de vocês vai construir uma história, a história de vocês. E acho que o maior objetivo que a gente fez aqui hoje é provar. Eu sei que é um caso, às vezes, fora da curva, de exceção, mas comprovar que as pessoas conseguem. Com esforço você consegue. A gente não vai dizer que todo mundo vai correr do mesmo ponto de partida, porque isso não existe, isso é uma utopia. Isso não existiria nem se a gente vivesse uma sociedade igualitária utópica. Mesmo um teria um pouco mais de facilidade para aprender do que o outro. Sempre teria alguma diferença. Seria uma diferença menor, mas teria. No Brasil que a gente vive hoje, de desigualdade social grande, né? Eu sei muito bem disso, que eu vim de uma outra região, que é um outro Brasil, é uma outra realidade. Então eu vivi isso de saber, não de alguém me falou, eu não li num livro teórico, eu vivi, né? Então assim, mas com muito esforço, com muita luta, com muita perseverança, você consegue. Agora é preciso realmente motivação, os materiais corretos, disciplina para estudar certo e cabeça boa no dia da prova. Já vai te colocar aí naqueles 4%, naqueles 3% ali que estão realmente disputando as vagas. E não naqueles que estão só doando aí a inscrição, né? Só fazendo a doação para a IBAD ou para outra banca. Isso mesmo. Pessoal, comenta aqui o que vocês acharam, participem, conta a tua história aqui. E se tu precisar, o Mel 95 está disponível, siga o nosso Instagram. Certo? Bruno, tamo junto. Parabéns aí, cara. Obrigado. Obrigado mesmo, tá? Gente, boa noite, até mais. Até o próximo.